Magias, encantamentos, sortilégios e feitiçarias. Estes são alguns dos nomes que se referem às práticas do ocultismo. Um dos maiores nomes da feitiçaria, reconhecido até hoje, é São Cipriano, o mago do Livro Negro, que virou santo da Igreja Católica. No entanto, você sabe quem foi São Cipriano? Assista este vídeo até o final e descubra mais este mistério. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Se inscreva no meu canal, ativando o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. E caso queira ser um patrocinador deste canal e ajudá-lo a crescer, os detalhes estão na descrição do vídeo. No livro de Enoque, é relatado que as primeiras práticas de ocultismo dado à humanidade foi através de anjos que se rebelaram contra Deus e suas leis. Conta o livro que cerca de 200 anjos, chamados sentinelas, por vezes chamados de filhos de Deus, desceram dos céus se rebelando contra as leis divinas. E cada um escolheu para si mulheres, pois estas eram formosas. Os anjos rebeldes ensinaram às mulheres magias, sortilégios, encantamentos e muitas práticas misteriosas. E a partir daí, o mundo foi contaminado com conhecimentos que ao homem não era lícito saber. Os conhecimentos ocultos sempre fascinaram ao homem, despertando uma curiosidade natural. Muitos destes saberes se perderam com o tempo, e pouco dele ainda persiste até os tempos atuais. Hoje, quando se fala em magia, logo muitos mencionam o livro de capa preta de São Cipriano. Mas quem é São Cipriano? Antes de falarmos de São Cipriano, o feiticeiro, é importante deixar claro que existe o Cipriano de Cartago, um santo da Igreja Católica, que é considerado um papa africano. Muitos o confundem, acreditando ser o mesmo personagem, apesar de Cipriano, o feiticeiro, também ter se tornado um santo da Igreja Católica. Além do abismo histórico, por vezes os dois personagens tornam-se um só na cultura popular, e é muito comum encontrarmos fatos e características pessoais atribuídas equivocadamente, pois além dos nomes serem iguais, estes viveram na mesma época, mas em regiões diferentes. A história conta que Cipriano, o mago, era filho de pais pagãos e muito ricos. Nasceu em 250 d.C., na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas como a alquimia, astrologia, adivinhação e as diversas modalidades do ocultismo. Após muito tempo viajando pelo Egito,
Grécia e outros países, aperfeiçoando seus conhecimentos. Aos 30 anos de idade, Cipriano chega à Babilônia, a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nesta época que encontrou a Bruxa de Évora, onde teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica da premonição. Segundo a história, não se sabe o paradeiro da Bruxa de Évora. No entanto, muitos dizem que ela teria morrido em idade avançada, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, dos quais foram de grande proveito. Aqui no meu canal, no vídeo anterior, conta a história completa da Bruxa de Évora. Assista-o! Assim, o feiticeiro dedicou-se arduamente e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava. Tudo o que ele aprendia em sua jornada de feitiçarias, tudo era feito a anotações, desde as mais simples simpatias até mesmo os rituais mais avançados. Conta a história que em Antioquia vivia uma bela e rica donzela por nome de Justina. Seu pai Edeso e sua mãe Cledônia a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Plailo, Justina converteu-se ao cristianismo, dedicando sua vida às orações, consagrando e preservando sua virgindade. No entanto, um jovem rico chamado Aglaide apaixonou-se por Justina. Os pais da donzela, também convertidos à fé cristã, concederam-na por esposa. Porém, Justina não aceitou casar-se, pois ela havia feito um voto de consagrar a Jesus Cristo. Aglaide então recorreu ao mago Cipriano para que o feiticeiro aplicasse seu poder, de modo que a donzela abandonasse a fé cristã e se entregasse ao matrimônio. A história conta que o mago Cipriano investiu toda a tentação demoníaca sobre Justina, enviando demônios do sexo, a fim de tirá-la da comunhão divina. Fez uso de um pó que despertaria a luxúria. Ofereceu sacrifícios e empregou diversas obras malignas, mas não obteve resultado, pois Justina defendia-se com orações e o sinal da cruz. Inconformado, foi aí que o mago resolveu praticar a arte da invisibilidade e espiar Justina a saber o porquê de suas feitiçarias não estavam dando certo. A história conta que o mago visitou os planos espirituais a espiar Justina. E foi aí que ele se deparou com seres celestiais nunca antes vistos. Estes seres protegiam veemente Justina. Eram anjos da parte de Deus que estavam ao redor dela, rebatendo as diabólicas feitiçarias. O mago Cipriano, não podendo fazer nada com Justina, começou a se questionar sobre suas práticas. E com isto chamou o diabo, a fim de se obter uma resposta sobre o que estava acontecendo. Explicou os fatos, e o diabo logo disse que não poderia fazer nada, pois a proteção de Justina era divina. Confuso, o mago começou a se sentir desiludido profundamente perante sua fé nas artes das trevas. E então começou a se voltar contra o demônio e a questionar sobre quem era mais poderoso, o diabo ou o Deus de Justina. A história conta
que o mago Cipriano foi até Justina a fim de saber o porquê de suas feitiçarias não estarem dando certo. Foi aí que Justina lhe revelou o seu segredo. Ela tinha fé em Deus e sempre pedia proteção a Jesus Cristo. Relutante, o mago não conseguia admitir que o Deus de Justina era maior que o seu Deus, o diabo. Porém, ele não podia negar que havia uma força muito maior que a do demônio. O diabo, então, vendo que seu mago estava prestes a se converter ao cristianismo, resolveu aparecer a ele de uma forma fantástica e sobrenatural. Conta a história que de repente ele lhe aparece de forma espantosa, carregando um caixão de fogo, e logo foi apontando o dedo ao mago Cipriano, dizendo que a hora de sua partida tinha chegado. Ele disse: "Vou te levar ao meu reino. Lá a gente continua o nosso projeto." Apesar de o mago Cipriano não temer a morte, nesta hora, diz a história que ele teria gelado de medo, não pelo fato de morrer, mas pelo simples motivo de não saber a fundo qual era o poder maior que Satanás. Neste momento, Cipriano ajoelha e clama ao Deus de Justina. Naquele momento, o Deus Todo-Poderoso acaba intercedendo pela alma do mago, retirando o laço, o pacto que Cipriano havia feito com o diabo. O demônio, não tendo muito o que fazer, saiu rapidamente de perto dele, que agora havia se convertido a Jesus Cristo. Abandonando sua vida de feitiçarias, Justina se tornou uma mentora de Cipriano nos caminhos da luz. E então ele resolveu propagar seu testemunho de vida por todo o mundo, a fim de mostrar às pessoas que o Deus de Justina, Jesus Cristo, era o Deus verdadeiro. Com isto, o bruxo, convertido ao cristianismo, chegou a queimar seus manuscritos de magias e feitiçarias e distribuir seus bens entre os pobres. Após sua conversão, em um capítulo de seu livro, Cipriano narra um episódio ocorrido. Naquela noite de sexta-feira, caminhava por uma rua deserta quando se deparou com 14 fantasmas. Essas aparições eram bruxas que imploravam ajuda. Cipriano respondeu-lhes que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro e que havia se tornado temente a Jesus Cristo. Logo depois, caiu em sono profundo e sonhou que a oração do anjo custódio o livraria daqueles fantasmas. Ao despertar, teve uma breve visão do anjo. Assim, auxiliado pela oração de São Gregório, esconjurou e livrou a alma atormentada das bruxas. Como o muito falar em Deus sempre foi afronta aos governos corruptos, as notícias da sua conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano açoitado com pentes de ferro que causavam grande destruição ao corpo. No entanto, não cederam. Irritado com a resistência, Diocleciano resolveu então lançar Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banha e cera.
Os mártires não renunciaram, e tampouco transpareciam sofrimento, pois a proteção divina estava com eles, e por isto nenhum mal lhes acontecia. O feiticeiro Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre. Na tentativa de desafiar Cipriano e elevar a própria moral, Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Seu corpo foi dizimado pelo calor em segundos, derretendo naquela fornalha. Após este fato, não conseguindo matá-los no tanque de óleo fervente, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano. No dia 26 de setembro de 304 d.C., os mártires e um outro cristão, de nome Teotiso, foram decapitados às margens do rio Galo da Nicomédia. Os corpos ficaram expostos por 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João Latrão. Cipriano havia queimado vários de seus manuscritos ao converter-se à fé cristã. Porém, parte destes livros mantiveram-se intactos. Livros estes que hoje chamamos de o Livro de Capa Preta de São Cipriano. O famoso livro foi redigido antes de sua conversão, mas o mistério que envolve a vida do santo interfere também em seu livro. Uma parte dos manuscritos, como foi dito, queimada por ele mesmo. A questão é, e por quem os registros foram reunidos e traduzidos do hebraico para o latim e posteriormente levados para diversas partes do mundo. Há ainda os mitos que o cercam. Muitos consideram ser pecado possuí-lo ou simplesmente tocá-lo. De qualquer forma, o tema São Cipriano e tudo o que o cerca é um campo de estudo e pesquisa muito interessante para os ocultistas, religiosos e aventureiros. E aí, o que você achou deste vídeo? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe. Se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.